Vamos começar. Deixa eu só ajeitar meu PDF aqui. A gente está no Catalogando 6. Vamos começar agora com esses 3 ideogramas aqui. Olha só que legal, pessoal. A gente começa com esse ideograma aqui. Esse ideograma, assim como aquele que a gente viu na semana passada, Chang, esse daqui é o Guan, ele é com G-U-A-N, tá? G de gato, tá? Porque às vezes a pessoa pode não entender o que eu estou soletrando, é G de gato, tá? G-U-A-N. G de gato, U-A-N. N de não, tá? Guan, assim que se pronuncia, terceiro tom. Esse ideograma, ele também carrega um conceito assim amplo, assim como aquele que a gente tinha visto na semana passada, Chang, a gente já tinha visto que carrega um conceito amplo, né? Esse também. Então, ele representa pavilhão, edifícios, prédios públicos, estabelecimento, casas, lojas, restaurante. Ele está dentro de vários conceitos, tá? Então, a gente vai. São tantas coisas que ele pode representar. E para especificar cada uma dessas coisas, a gente coloca sempre um bloquinho de ideograma na frente, ou um único ideograma, que já quer dizer alguma coisa, ou até mesmo você vai ver mais para frente um bloquinho de ideogramas na frente dele para especificar o que ele está querendo dizer naquele momento, né? E então a gente tem que ter a mente aberta que Guan, G-U-A-N, G de gato, tá? U-A-N, é um ideograma que tem vários significados. Abra sua mente, não fixa só numa palavra. A tradução não pode ser amarrada, porque isso é uma imagem formada por traços que representam uma ideia ou um conceito. Então, você não pode ficar preso na palavra que aquele ideograma está querendo dizer. Assim, a tradução, se você jogar esse ideograma no Google, vai dar uma palavra. E às vezes essa palavra não representa tudo que ele quer dizer, né? Então tem que abrir a mente para esse tipo de ideograma, tá? Então eu botei até a imagem aqui, muito bonita, do pavilhão China da Expo Xangai 2010, que foi muito lindo, assim, vários pavilhões, teve pavilhão Brasil também. Então, assim, essa imagem é a imagem do pavilhão China. Guan, ele não é essa imagem específica, tá? Mas eu trouxe ela para representar pavilhão, que é um dos significados para Guan, tá bem? Então, é só uma representação de um pavilhão. E da onde saiu essa imagem? Da Expo Xangai 2010. Ainda existe lá a área da Expo, muito bonita, tá? E agora a gente vai começar a montar bloquinhos usando esse ideograma, especificando o significado mais amplo. Então, olhando só para ele, você tem que lembrar sempre de pavilhão, prédio público, edifício público, estabelecimento, casa, loja, restaurante. Você pode lembrar de várias coisas. E agora a gente vai especificando, tá? E lembrando sempre que quando a gente olha para o ideograma, ele é um conjunto de traços, né, que representam uma ideia, um conceito. A gente não vai desmembrar esses traços hoje. Isso é tarefa para o Passando a Limpo. É uma outra websérie que eu faço através de quizzes e lives que a gente desmembra, a gente desmonta cada ideograma em partes, em componentes. E a gente estuda o significado desses componentes. Então, hoje a gente não vai trabalhar cada componente. Você vai olhar para ele e já memorizar Guan, que representa pavilhão, edifício, prédio público, estabelecimento, casa, loja, restaurante, várias coisas, hotel também. Então, assim, tem vários significados, tá? Vamos agora começar a especificar cada lugar, né? Então, quando a gente tem esse segundo bloquinho aqui, Fan Guan, Fan Guan, Fan é F de farofa, A-N, F-A-N, Fan, Guan, G-U-A-N. Quando a gente tem essa combinação aqui, esse bloquinho, ele representa um restaurante, tá? Inclusive o nome do restaurante, você pode até, quando está na China, perceber. Tem um nome e logo a seguir tem Fanguan, quer dizer, restaurante tal, aquele nome, né? Então aqui eu até coloquei uma imagem de um restaurante chinês aqui, tá? Depois a gente vai mais para frente numa próxima
temporada, a gente vai começar a entrar nesses lugares. Então você vai entender essa máscara que eu escolhi de propósito até, porque a gente vai voltar nessa imagem na próxima temporada, talvez não, mas na terceira temporada. Porque na próxima temporada ainda vai ser lugares, né? Não esses detalhes aqui. Então a gente vai começar a perceber detalhes aqui do restaurante, por que essa máscara, o que ela representa, né? O chinês, quando olha essa máscara assim, ele já sabe que tipo de restaurante é esse, qual o prato que tem essa comida, que tem esse símbolo dessa máscara, né? Isso vai ficar de curiosidade para vocês para outra temporada, tá bem? Então, mas eu coloquei aqui para ilustrar, já para vocês já irem aprendendo que existe assim tipos de restaurante, assim como a gente tem comida brasileira, comida mexicana, comida chinesa, né? Lá na China você tem comidas por província também, né? Restaurantes com comidas típicas de cada província, como a gente tem aqui, por exemplo, comida mineira, né? Então, fanguan a gente considera um restaurante, tá? Mas antes de passar para essa terceira imagem, eu quero só fazer um comentário sobre fan, que você vai ver muito. Eu vou abrir o bloco de notas aqui. Eu vou abrir o bloco de notas. Só que agora eu aprendi a abrir o bloco de notas menorzinho na tela e mais rápido do que das outras vezes. Tá todo mundo vendo o bloco de notas? Só dá um sim para mim, tá? Daqui a pouco eu vejo o que vocês escreveram, tá? Só me diz sim se estão vendo o bloco de notas. Eu quero falar desse ideograma. Deixa eu só botar meu teclado para funcionar. Fan, F-A-N, fan, F-A-N. Por que eu quero falar desse ideograma? Porque ele é um ideograma muito conhecido, mas muito conhecido. Por quê? Porque ele, além de representar comida e refeição, ele também representa arroz. Mais especificamente, aquele arroz cozido, assim, o arroz pronto para comer num potinho, né? Então, esse ideograma, ele é muito conhecido na China, porque quando você está num restaurante, você pode pedir uma porção de arroz. E é esse ideograma aqui que representa esse arroz, que é o potinho com aquele arrozinho chinês branco dentro do potinho. Ele normalmente vem servido assim no potinho, né? Então esse conjuntinho de arroz assim servido no potinho, a gente considera pan, que é o arroz cozido mesmo, arroz pronto para comer, tá? E da onde vem esse ideograma também? Da palavra mi. Eu não vou falar palavra não, que eu nem gosto de falar assim. É do bloquinho mi fan. Mi fan, que quer dizer arroz. M-I, mi, fan, F-A-N, que quer dizer arroz. Então, M-I, deixa eu até escrever de novo, que quando a gente escreve aparece até o potinho de arroz também. Então, mi, fan, também é esse potinho com arroz. Então, já aparece o potinho com arroz, tá? Porque mi, esse ideograma aqui, mi, ele é arroz também, tá? Quando você escreve mi, ele tem vários significados. Ele pode ser usado com outros bloquinhos também para outras coisas. Mas ele é arroz também, tá? Ai, deixa eu sumir o meu. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Isso, tá todo mundo vendo agora. Isso. Então, mi, fan é arroz, tá? Mi é arroz e também é usado em outros bloquinhos com outros significados diferentes. Depois a gente vai chegar lá em alguma temporada, ou do Passando a Limpo, ou aqui do Catalogando, ou de outra websérie, né? Então, fan. Esses dias eu botei um quiz perguntando sobre mi e vários seguidores me mandaram fan. Aí perguntando, poxa, mas qual dos dois é arroz? Os dois, você pode considerar os dois. E mi, fan, também arroz. Lembra que é uma imagem que representa uma ideia, um conceito. Quando você olhar para o ideograma, é uma ideia, um conceito. Então, e não uma tradução amarrada, uma tradução fixa, tá? Então, mi, fan é arroz também, tá? E, como a gente viu, guan, deixa eu botar, fan, guan,
a gente acabou de ver que guan é um edifício, um prédio público, um estabelecimento e também um restaurante, né? Um hotel, tudo isso tem dentro desse ideograma. Então, fan guan é um restaurante, tá? É um restaurante. Não é um restaurante que vende arroz, não, tá, pessoal? Não é um restaurante que só tem arroz, não. É um bloquinho que representa restaurante, porque fan também é comida, né? Também, além de ser arroz cozido, também é comida e refeição. Então não tem muito mistério aqui no mi. Fan, mi, fan, fan, guan, tá? Então, vamos passar agora para o terceiro ideograma. Então, vamos para o terceiro ideograma. Esse ideograma, esse bloquinho, na verdade, esse bloquinho com 2 ideogramas, é um bloquinho um tanto quanto complexo, né? Cheio de traços. Você está vendo assim que ele é todo cheio de traço, mas não se preocupa com isso, porque em algum momento lá do Passando a Limpo a gente vai desmembrar esse bloco em partes e vamos fazer o estudo de cada parte. Então agora você não se preocupa em desmembrar esse ideograma. Você olha para ele e pensa em comida-refeição. Ele também representa comida-refeição. Tsan, tsan, ó, esse tsan, olha que interessante. Para escrever é C de casa, A-N. C de casa, A-N. Tsan, tsan. Ele tem como se fosse um Tzinho na frente. Tsan. E ele é linear. Tsan, ele é primeiro tom. Então, C de casa, A-N. Tsan. Olha, ele é todo cheio de traço. Então, fica até mais fácil de você identificar por ter vários traços. E quando a gente fala Can Guan, também quer dizer restaurante. É uma outra forma de falar restaurante. Porque Can representa comida e refeição também. Tá? Então, tem aí duas formas de falar restaurante. Ó, essa forma aqui e essa forma aqui. E vamos ver outras formas também. Tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai passar para mais três mais um pouquinho para cima, né, para não ficar tampado, né? Para mais 3 bloquinhos, só que agora antes do guan, eu coloquei agora um bloquinho com 2 ideogramas, tá? Mas não tem mistério nenhum também, tá? Vamos para essa primeira foto aqui. Olha, vocês já estão vendo um bife que deve estar delicioso, né? Devem estar vendo aqui essa foto de um bifão aqui delicioso, né? Então, vamos lá. Esse bloquinho, ele não representa o bife, ele representa um restaurante. Olha, o guan aqui representando um restaurante, mas que é um restaurante que tem esse tipo de carne aqui, esse bifão aqui. Então a gente pode até considerar como se fosse uma churrascaria, tá? Ou uma churrascaria ou aquele steakhouse também, ou aquela qualquer tipo de restaurante que venda tipo bife com batata frita, com arroz, aquele prato assim mais americano, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Niu pai guan, niu pai guan, niu n de não, iu, niu, tá? Niu, que representa boi, vaca, touro. Pai, p de pato, aí, pai, niu pai. Pai representa linha, mas aqui você não fica pensando em linha, não. Aqui é só para compor o bloquinho, tá? Então é new pie representa bife, tá? É como se fosse uma tira da vaca, né? É como se fosse uma linha do boi, linha da vaca. Você tenta pensar assim, é um bife. New pie é um pedaço, né? Não que esse ideograma represente um pedaço, tá? Então não pensa assim na tradução, não. Pensa numa ideia, tá? Então é como se fosse assim, é o bife da vaca, né? É uma tira, uma lasca ali do boi da vaca, né? New pie é um bife. O melhor conceito é esse da imagem mesmo, um bife, tá? New pie guan. Então quando você tem um new pie guan, normalmente você vai poder comer esse tipo de carne ou até mesmo um churrasco. Mas quando a gente fala em churrascaria, a gente também tem outro bloquinho mais específico, principalmente se for churrascaria brasileira. A gente não usa
esse conjuntinho para designar churrascaria, no caso daquele típico, né? Típica churrascaria brasileira que vem no espeto, que o cara vai na mesa, ali o garçom vai na mesa servir. Aí a gente já tem um outro bloquinho. Vamos chegar lá mais para frente, tá? Porque a gente está estudando aqui Guan, então vamos focar só nesse ideograma por enquanto, tá? Mas você já sabe que se você quiser comer um bifão desse aqui na China, você tem que procurar um Niu Pai Guan, tá? E você pode pedir um Niu Pai, você pode pedir um bife, tá? Então aqui a gente já viu que é um bife restaurante, é um restaurante de bife, né? Não vamos traduzir assim não, mas é só para você fixar a ideia, porque Niu é vaca, boi, touro, tá? Então Niu Pai é um bife. Então se você quiser comer um bifão delicioso desse, você vai no Niu Pai Guan, tá? Vamos para esse próximo aqui. Esse é muito interessante. Muita gente não conhece porque isso é muito chinês mesmo, é muito típico chinês, é um restaurante muito típico na China. Pode ser que tenha aqui no Brasil também em algumas cidades, mas não é uma coisa muito comum, né? Então lá na China é bem comum, é muito comum. Aqui nem tanto. É uma delícia. Eu estou falando desses 2 bloquinhos aqui. Eu espero que dê para ver a imagem está tão clarinha, tomara que vocês consigam ver. São essas trouxinhas assim, é uma massinha, olha, é assim, é uma massa feita com farinha e água, né, ou algum tempero, enfim, cada um tem um jeito de fazer, mas é tradicionalmente uma massa que abre assim e bota um recheio dentro e fecha como se fosse uma bolsinha assim, uma trouxinha. Depois cozinha no vapor. Eles têm até uma cesta de bambu assim, uma não é cesta, é como se fosse uma panela de bambu, sabe? Algo específico mesmo para cozinhar. Bota ali, a água vai fervendo por baixo, aquele vapor vai cozinhando essas trouxinhas. É uma delícia, tem de vários sabores e isso se chama jiaozi. Jiaozi. É muito gostoso. É muito mais conhecido em inglês, dumpling. Se você já viajou pela China, você vai ver vários restaurantes, eles chamam de dumpling house, que é uma casa onde vende dumpling. Mas na verdade é um jiaozi guan, tá? Vamos ver agora como que a gente vai escrever. Ó, jiao é com J-I-A-O, 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 jiao. Esse jiao, ele quer dizer um bolinho de massa recheado. Ele mesmo já quer dizer o bolinho de massa recheado. Esse zi, ele tem vários significados. O que você já deve ter visto lá no Passando a Limpo é filho, criança, mas aqui ele não está como filho nem criança. Aqui ele está como uma coisinha pequena. Então é como se fosse assim, é um bolinho de massa recheado pequenininho, pequeno, tá? Por isso que esse nomezinho é assim, jiaozi. E ele é exatamente esse negocinho que tá aqui na imagem. Eu deu até água na boca agora, porque é muito gostoso, assim, é uma delícia. Eu já comi de carne de porco, já comi de legumes, tem de tudo, tem de todos os vegetais, é muito gostoso. Tem de vários tipos de carnes, é maravilhoso. Dá para comer assim uns 10 assim, direto. Tem gente que come até mais. Mas é muito gostoso. Então, às vezes você vai num restaurante que é só disso. Eu já fui em vários restaurantes assim. E tem cada um melhor do que o outro, sabe? Com o recheio que vai mudando, né? E é legal que a maioria desses restaurantes assim mais famosos, eles botam os funcionários que produzem isso, é produzido manualmente mesmo, na porta do restaurante como se fosse a cozinha de frente para, como se fosse assim, a cozinha, a vitrine do restaurante. Você tem a porta de entrada e logo ao lado da porta é como se fosse uma vitrine onde tem as pessoas produzindo isso. Você vê, é cheio de técnica, é mó barato. Você, chega a ser um passeio mesmo, não é só para comer, você conhecer mesmo como se faz, né? As pessoas todas assim vestidas com máscara, com touca, com luva, é tudo assim tudo de branquinho, assim, parece até um centro cirúrgico, assim, muito higiênico. E eles fazendo assim a linha de produção ali, né? Na medida que o chefe, né, vai pedindo, mesa tal, eu quero não sei quantos de carne, sei lá, ele vai pedindo e as pessoas vão produzindo ali na hora para você.
Então, antes de entrar no restaurante, você já vê aquilo, assim, é fascinante, assim, é hipnotizante, você fica vendo eles apertarem essas bolinhas, assim, para ficar uma igualzinha a outra, assim, é mó barato. Então, se um dia você tiver a oportunidade na China, ou até fora da China, que tenha realmente esse tipo de prato, né, vale a pena. Jiaozi Guan, tá? E mais conhecido mundialmente, fora da China, né, para quem não fala chinês, como Dumpling House, tá bem? E agora vamos aqui para uma cafeteria, um coffee aqui, um café, tá? Pode ser famosa, pode ser pequena, pode não ser famosa, não importa. Qualquer lugar que você vá que é um café, um cafezinho, né? Assim, eu vou ali tomar um café. E ela realmente te serve café com um bolinho, com alguma coisa. Olha que fofinho. Café Guan. Olha que fofo esse nome. Café Guan. Esse nome, esses ideogramas foram puxados pelo som mesmo. Café. É café. Café. Olha como lembra café, né? Café Guan. Então, café em chinês lembra café em português. Café, né? Não sei se eu que sou muito habituada com esse som, mas mesmo na primeira vez que eu escutei, eu achei bem parecido. Achei bem assim, nossa, isso lembra. Porque normalmente os sons chineses são tão diferentes do que a gente está acostumado, né? Quando alguém fala café, café, assim, na mesma hora eu lembrei de café. Então é uma cafeteria. Isso é muito fácil de gravar, tá? E tem umas boquinhas aqui também. Isso aqui a gente vai ver no Passando a Limpo, mas só para você não esquecer, né? Tem uma boca, outra boca, várias boquinhas aqui que tá bebendo café, né? Eu lembro que eu decorei assim, mais ou menos. E todas essas partes desses ideogramas a gente já viu no Passando a Limpo. Se você não se lembrar agora, não tem problema não, porque a gente vai, quando colocar café, a gente vai ver as partes novas, aí você vai lembrar, tá? Vamos agora para esses aqui. Aqui. Olha, uma imagem de um quarto de hotel, né? A gente representa um hotel com essa imagem, né? A cama bonitinha, com o café da manhã ali. É um hotel, tá? Então esse ideograma representa, esse bloquinho de ideograma representa um hotel. Repara que tem o Guan aqui também. E tem, para especificar hotel, Bin, Bin. Esse aqui é bonitinho, ó. É B de bola, I-N-G. Bin, Pin, ele é primeiro tom, então tem que ser aquele tom assim, linear. Pin, guan, bin, guan, tá? Então ele representa um hotel. Bin, ele representa um hóspede, convidado. Então, bin, guan pode ser uma hospedaria, um hotel, tá? Bin, guan, B-I-N-G, guan. O guan, vocês já sabem, G-U-A-N. Não vou ficar soletrando de novo, não, que eu quero que treine o ouvido, né? Agora esse aqui é interessante, olha. Jiou Quan, Jiou Quan. Esse Jiou, ele é com J, tá? J-I-U. J-I-U. Jiou, terceiro tom. Jiou Quan. Esse bloquinho, num primeiro momento, ele representa um pub ou então um barzinho, né? Uma taberna. Mas ele também. Então você vê que a imagem aqui é de um bar, né? É um pub, vamos dizer assim, né? Mas ele também representa hotel e até restaurante. Às vezes você pode até ter restaurante que tenha isso aqui no nome dele, tá? Ele então abre a mente, tá? Abre a mente. Olhando para ele, Jiou Guan, Jiou Guan. Esse Jiou, ele representa bebida alcoólica, tá? Bebidas alcoólicas. Então, Jiou Guan, você já imagina que seja um bar, né? Que seja algum lugar tipo um pub. Mas ele também representa hotel e restaurante em alguns momentos ali. Alguns hotéis e alguns restaurantes têm em seu nome Jiou Guan ao invés de Ping Guan, tá? Então ele tem Jiou Guan. Então vamos abrir a mente. Originalmente, como é bebida alcoólica, aqui tem até uns pinguinhos aqui, tem uns pinguinhos aqui do lado. Como é bebida alcoólica, ele é pub ou então uma taberna, né? Ou um bar, né? Mas
Existe até um... Eu vou botar agora no bloco de notas. Existe um bloquinho específico para barzinho. Vou botar que é bonitinho. Mas então, só para vocês abrirem a mente aqui, que isso aqui não é fechado só para lugares de bebida alcoólica. Ele também serve para hotéis e até para restaurantes, tá? Em alguns casos. Então, eu vou abrir o bloco de notas de novo. Vamos lá para o bloco de notas. Que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Vamos lá. Ó, vamos começar com o nosso Joe. Quando você escrever J-I-U, vai aparecer um monte de ideograma. Você vai ter que selecionar esse aqui, que é o ideograma que representa a bebida alcoólica, né? Lembra dos pinguinhos aqui de água. Isso aqui são os pinguinhos de água, né? Ou líquido, né? Vamos pensar assim. Então, essa é a bebida alcoólica, né? Aí a gente acabou de ver Zhou Guan, que seria uma taberna, um pub, um hotel também. Não que o hotel venda bebida alcoólica, não associa assim. Pensa nele que também hotel também tem esse nome, tá? É o nome do hotel Zhou Guan. Ele sempre fica no final, assim, quando você tem o nome do hotel. E até alguns restaurantes também, tá? Mas agora, em relação à bebida alcoólica, só para vocês, só pra gente, olha só, não é que eu estou estimulando bebida alcoólica aqui não, tá? Não é isso, mas é só para vocês treinarem ideogramas que a gente já estudou, lá no Passando a Limpo, tá? Eu acho que é super válido. E até inclusive aqui no Catalogando. Eu vou começar por uva. Uva, quem se lembra de uva, de Portugal? Vocês se lembram de Putalhá, que é Portugal. Lembra disso? Putalhá. Aí a gente tira esse A e vira uva. Putal é uva. E quando a gente coloca Putaljiu, a gente está falando de vinho. Olha que interessante, né? Então, Putaljiu é vinho, tá? Vocês se lembram? Então, voltando ao raciocínio, a gente estudou Putalhá, que era Portugal. Aí a gente tira essa parte Putal, que quer dizer uva, e agora troca aquele ideograma por bebida alcoólica. Então, uma uva alcoólica, né? Uva alcoólica. Uva de bebida alcoólica. Então, é um vinho, tá? É um vinho. Olha que legal isso. E o Putal vocês já estudaram. É ideograma cheio de traço também. Mas lembra que tem esses dois tracinhos aqui em cima que representam vegetal? Vegetal, ervas, grama, né? Então, uma fruta aqui. Então, Putaljiu é um vinho. Aí pode ser vinho branco, pode ser vinho tinto, pode ser vinho... É vinho, tá? Qualquer tipo de vinho, tá? E quando a gente quer especificar que é vinho tinto, só no vinho tinto, né? Quando a gente quer especificar que é vinho tinto, a gente pode colocar Hongjiu, que é vermelho Jiu. Vocês lembram desse do Passando a Limpo? Vermelho Jiu. É a cor vermelha aqui, ó. Vou escrever de novo. Hong, H-O-N-G, Jiu, J-I-U. Aí até aparece aqui uma taça de vinho tinto, tá? Então, quando você quiser falar vinho, é Putaljiu, é vinho. Aí é vinho branco, vinho tinto, vinho, né? Mas aí às vezes você quer especificar que é vinho tinto, a gente fala Hongjiu, ou seja, quando não é Hongjiu, é Putaljiu. Se for vinho branco, a pessoa vai pedir um Putaljiu, a pessoa já vai entender que é o vinho branco. E quando for vinho tinto, Hongjiu, já sabe que é vinho tinto, tá? Agora, eu preciso só mostrar para vocês uma dúvida assim que sempre aparece, né? Baijiu, Baijiu, Bai é branco. Aí você pensa assim, no raciocínio lógico, né? Ah, se Hongjiu é vinho tinto, Baijiu é vinho branco. Mas não é. Não é. Se você quiser falar vinho branco, basta falar Putaljiu, que a pessoa vai entender, né? Hongjiu já é o vinho tinto. Baijiu não é vinho branco. Cuidado para não confundir, tá? Baijiu é aguardente, tá? É a branquinha, né? É o bai, é branco. Baijiu é aguardente.
E existe lá uma aguardente chinesa agora já esqueci. Eu não sei porque eu também não bebo, mas eu posso procurar depois para saber para falar para vocês. É uma aguardente típica lá deles, feita de algum bambu, de alguma coisa, cana não sei se é cana, bambu, sei lá. É uma aguardente típica chinesa, tá? Então é o Baijiu, é como se fosse uma aguardente, não é vinho branco. Cuidado para não confundir, tá? E como eu sei que muita gente vai querer saber mesmo, eu já trouxe aqui para você na minha cabeça Pijiu, 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 que é cerveja. Cerveja. A gente já tinha falado sobre Pijiu quando a gente falou de Qingdao. Lembra de Qingdao? Qingdao. Qingdao Pijiu. Alguém já tinha escrito aí para mim, eu até coloquei Qingdao Pijiu. É a cerveja de Qingdao. A gente lembra que a gente estudou? Qingdao é uma cidade onde produz cerveja, né, na China, né? Então a gente já tinha falado de Pijiu, aí só para relembrar que é o mesmo Jiu, tá? Então eu aprofundei um pouquinho aqui para aproveitar e fazer uma revisão de vocabulário que a gente já estudou antes, tá? Deixa eu passar aqui de novo. A gente começa com Jiu. Ih, não, foi muito. Peraí. Jiu, aí Jiu Guan, Pu Tao Jiu, Hong Jiu, Bai Jiu, Bi Jiu e Qingdao Jiu, Qingdao Pijiu, tá? Só para relembrar. Lembramos Qingdao, lembramos Bai, que é branco, Hong, que é vermelho, Pu Tao, que é uva, tá? Só uma pequena revisão aqui, tá bem? E Pijiu, que a gente já tinha falado também. Quem chegou só no Catalogando, não assistiu Passando a Limpo e não assistiu nenhuma outra aula minha em outra websérie, talvez não se lembre das cores, não se lembre de algumas palavrinhas aqui. Mas aí aproveita e aprende agora, tá? Não tem problema não, tá bem? Então a gente falou de Zhou Guan, esse aqui, Zhou Guan. Ah, eu vou tirar o bloco de notas, peraí. Então a gente falou sobre Zhou Guan, lembrando que não é somente para lugares de bebida alcoólica, ele também serve como hotel. Você vai encontrar hotéis com esses ideogramas. Então vai ser o nome Zhou Guan. Então é como se o Zhou Guan ele está substituindo o nome hotel, tá? Então tem que abrir a mente, que tem vários significados, tá? E agora vamos para esse ideograma aqui, esse último bloquinho aqui, Guan também, né? E é uma outra forma de falar hotel, só que esse aqui normalmente a gente usa para hostel, tá? Para albergue, tá? Quando a gente quer falar albergue ou hostel, normalmente a gente usa esse bloquinho aqui, tá? Lü, Guan, ó, Lü é aquele do biquinho. Então, na hora de digitar, deixa eu até testar aqui. Na hora de digitar é o LV, ó, LV, Guan, aí ele vai aparecer LV, tá? LV, Lü. O pinyin, quando você for ler, ele é L-U umlaut. Ele tem aquele U com dois pontinhos em cima, chama umlaut, né? Quando a gente estuda alemão que a gente aprende esse nome. Então é o L-U com dois pontinhos em cima, tem aquele som de U, assim, aquele biquinho. Então fica Lü, e ele é terceiro tom, Lü, tá? Lü Guan, Lü Guan. Todo mundo consegue chegar nesse ideograma com LV, tá? Então, Lü Guan é um hostel, um albergue. Lü, ele representa viagem, turismo, viajar, tá? Porque ele vem. Volta aqui, eu quero botar até o bloco de notas de novo. Vamos lá. Deixa eu botar de novo aqui. Ele vem de Liu, ó, Liu. Ó, não se assustem que são dois ideogramas
cheios de traços, mas não tem mistério nenhum. Isso tudo é estudado separadamente no Passando a Limpo ou até em outras webséries que eu faço, tá? Então, liu, liu, é esse liu que a gente acabou de ver, que quer dizer viagem, viajar, tá? Porque liu, ele quer dizer viagem, viajar, turismo, tá? E a gente viu agora Lü Guan, que é um albergue. Opa, entrou outro Lü. Peraí, volta lá. Lü Guan. Viu que perigo? Só sem observar? Lü Guan, que é um hostel ou albergue, tá? E Guan, você já viu o que é, né? Que pode ser. Olha quantas coisas, né? Até foi parar lá no hostel, num albergue, né? E esse daqui, Liu, esse Yo de Liu, ele também representa viajar, caminhar, passear e nadar. Você também vai ver isso quando a gente estudar piscina, natação, nadar. Ele também, tá vendo um monte de aguinha aqui, ó? Um monte de água aqui nessa parte dele aqui. Então, mas não se preocupa com as partes agora, tá? Então é só saber que esse ideograma veio de viagem, turismo. Então por isso que é um albergue. A foto tá até bonitinha, porque eu coloquei a foto de uma pessoa com a mochila. É normalmente o cara que vai para um albergue, ele vai de mochila, né? Assim, é outro tipo de viajante, né? E esse quarto de albergue tá até luxuoso, né? Tá um quarto único com possivelmente um banheiro. Eu já fiquei em albergue assim na China. Os albergues da China têm de todos os tipos. Você pode ter um quarto individual para você, que é como se fosse um quarto de hotel com banheiro, ou você pode ter um quarto sem banheiro, o banheiro coletivo, ou você pode ter aquele quarto de albergue tradicional mesmo, que a gente vê aí em vários países, até aqui no Brasil, que é um monte de beliche e todo mundo ali misturado, né? Aí tem só para homem, só para mulher, homem e mulher misturado. É tudo assim. Tudo isso quer dizer albergue, né? E quer dizer Liu Quan. Por isso que Liu Quan também é um hotel, você também pode considerar um hotel, tá? É mais especificamente com características de um albergue, de um hostel. Mas também é um hotel, não deixa de ser, né? Se for um quarto desse aqui, por exemplo, é um quarto de hotel. Eu já fiquei em Pequim, perto da estação de trem, num, num albergue chinês, que era um quarto nesse nível aqui. Eu nem acreditei. Eu falei, nossa, eu tô sozinha no quarto. Eu pensei que fosse dividir o quarto com um monte de gente, mas não. Eu fiquei num quarto sozinha e ainda tinha banheiro. E já fiquei nesse mesmo albergue, num quarto sozinha, sem banheiro. O banheiro era um banheiro no corredor, como se fosse um banheiro coletivo, né? É um banheiro coletivo, né? Assim, só para mulher e só para homem separado, tá? Então, vamos abrir a mente também, que além de albergue, hostel, também pode ser hotel. Se você ficar num quarto desse, você está num quarto de hotel, tá? Mas a ideia geral dele é hostel. O tipo de cliente que vai nele é o cliente que viaja assim, que não é uma família normalmente. Normalmente não é família com criança. Eu, por exemplo, viajei sozinha na época, estava só com a minha mochila, só com a minha bagagem de mão. E ele é apropriado para esse tipo de viajante, tá? Agora a gente vai para essa parte aqui. Vamos lá. Começando agora com uma palavrinha que muitos alunos estrangeiros, quando começam a aprender chinês, eles já aprendem logo esse bloquinho aqui, porque é um bloquinho que está um nível básico, né? O nível A1, A2, HSQ1 ou HSQ2. Então, esse bloquinho ele é muito comum, tá? Esse primeiro bloquinho aqui. É uma biblioteca, tá? Uma biblioteca. Guan, a gente já viu um prédio público, né? Um lugar. Aqui no caso, ele também representa a biblioteca, desde que tem esse bloquinho aqui na frente dele também, né? Vamos falar o bloquinho primeiro. Tu Shu Guan. Tu Shu Guan. Biblioteca. Tu Shu. Ele representa livros em uma biblioteca, uma livraria. Esse bloquinho representa livros, tá? Tu, sozinho, representa desenho, gráfico, diagrama, figura. Shu representa livro. Então, tu, shu representa livros em uma biblioteca ou em uma livraria, tá? Tu, shu, guan é uma biblioteca, tá? Então, vamos lá. Tu
teu. Tu, tu é segundo tom. Tu, chu, S-H-U. S-H-U. Chu, primeiro tom. Chu, tu, chu, guan. É a biblioteca. Próxima imagem. Essa próxima imagem, ela é bem bacana e eu vou abrir o bloco de notas para ela. Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar sobre ela. Vamos lá. Tian Wen, Wen, ó, Tian Wen, Tian Wen. Tem duas formas de pronunciar. Eu já vi os chineses pronunciando como o pinyin, tá? É W-E-N esse aqui. Mas eu já vi também Wen, então eu já escutei Wen e Wen, então eu considero as duas formas corretas, tá? Mas vamos lá. Tian Wen Guan é um planetário. Tian, T-I-A-N, Tian, ele quer dizer céu, dia, Deus celestial. A gente já viu isso nos top 20 ideogramas, a gente já viu isso no Passando a Limpo, tá? E uma coisa que a gente já viu recentemente, Tiananmen Guanchang, Tiananmen Guanchang, Tiananmen Guanchang. Quem se lembra disso? Tiananmen Guanchan. Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial. A gente viu isso no Catalogando. Então é com o mesmo Tian. Eu trouxe isso aqui só como revisão, tá? Tiananmen Guanchan. Lembra? Guanchan. Aí depois a gente tem Tiananmen. Man é por tranquilidade, silêncio. E Tian é céu, celestial. Quando a gente estava vendo praças. Vamos continuar então. Então eu só queria focar agora no Tian, nesse aqui, trazer o Praça da Paz Celestial para a gente poder fazer uma revisão, tá? Vamos agora então. Wan. Ele tem vários significados, né? Mas ele significa cultura, escrita, idiomas. E a gente já tinha visto isso em Zhongwen, em língua chinesa, tá? Língua chinesa, Zhongwen. O que vocês estão estudando é Zhongwen, língua chinesa, tá? E de onde saiu esse Zhong? Saiu de Zhongguo. Aí a gente pega esse Zhong e traz para cá, aí fica Zhongwen, língua chinesa, tá? Então, só para fazer essa revisão aqui que eu quis o bloco de notas, tá? Aí a gente vai para a nossa palavra agora, que é o planetário, que é Tianwen Guan, Tianwen Guan, que é o planetário, né? Então, aqui é o não traduzindo ao pé da letra, você já sabe que aqui é céu e aqui é cultura. É como se fosse a cultura do céu é planetário. Não dá para traduzir assim, porque Tianwen, esse bloquinho Tianwen, ele é a astronomia. É como se fosse assim, o estudo do céu, astronomia, tá? Tianwen é astronomia. Aí quando você bota o Guan, aí ele vira planetário, tá? Então, planetário Tianwen Guan. Agora a gente vai para essa terceira imagem aqui. Agora eu quero focar aqui, a gente vai aprofundar nisso aqui, tá? Porque a gente, além de aprender esse bloquinho, a gente vai fazer uma revisão também do outro catalogando que a gente fez, tá? Bo, Guan. Bo, Guan é museu, tá? É um outro bloquinho também que a gente aprende logo no início, quando a gente está estudando chinês, assim, de uma forma tradicional, museu. Aí a gente vai desmembrar esses aqui, tá? Bo, ele tem vários significados. Primeiro eu vou falar bo, é ciências naturais. Bo, ciências naturais. Bo, Guan, museu.
Mas eu quero agora focar nesse bo. Ele tem vários significados, mas são vários mesmo. Eu não vou falar todos aqui porque não tem necessidade. A gente vai ver cada um quando ele for aparecendo. Mas nesse momento, ele representa você ter um vasto conhecimento de alguma coisa, tá? Então, quando você olhar esse bo, é alguém ou algum lugar que tem um vasto conhecimento de alguma coisa, tá? Então, quando a gente fala em que a pessoa tem doutorado, ele é doutor, a gente vai usar esse ideograma. Não vou colocar ele agora aqui, tá? Isso aí é matéria para outra fase, outra temporada, tá? Mas só para você entender que existe um conceito amplo nesse bo, e um desses conceitos é ter um vasto conhecimento em alguma coisa, tá? Então, ter um vasto conhecimento. Você já viu várias vezes antes, você já viu várias vezes no catalogando. E até no Passando a Limpo, quando a gente estudou sobre animais. O W representa coisa, objeto, matéria, substância, criatura, lembra? Ó, outra coisa, bo é BO, tá? BO. Então, bo, ciências naturais. Bo, ter um vasto conhecimento sobre alguma coisa. Nesse caso aqui, coisa, objeto, matéria, substância, criatura. Todos esses significados a gente pode entrar aqui. Até animais, né? Até animais, que a gente já viu. Vou botar o bloco de notas para a gente relembrar, tá? Vou botar o bloco de notas, melhor. Senão fica muito só falado, é legal escrever junto. Bo, guan, B-O, bo, B-O, B de bola, O, U-W-U, guan, que você já sabe, né? Bo, B-O-U-W-U, guan. Agora eu vou botar o bloco de notas para a gente fazer uma pequena revisão de algumas palavrinhas que de alguns bloquinhos, né? Que a gente já viu recentemente, tá? Eu quero fazer essa revisão que eu acho que é legal, tá? Que isso não deixa de ser uma repetição espaçada, tá? Você já viu há 2 semanas atrás, vai ver de novo, viu semana passada, vai ver de novo, porque os bloquinhos eles vão é igual peça de Lego, eles se ligam, montam uma ideia, depois eles podem se desconectar e cada um vai para conectar com outro ideograma, né? Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Vamos falar do bo primeiro. Bo, guan. Vamos falar primeiro do bo, bo, tá? É ter um vasto conhecimento em alguma coisa, em alguma área. Ele também tem outros significados que eu não vou citar aqui porque não vem ao caso. Nesse caso, é ter um vasto conhecimento, tá? Agora, tem que botar para aparecer rápido, senão a gente tem que ficar catando. A gente já viu que ele representa coisa, objeto, matéria, substância, criatura, animais. Então agora a gente chegou na hora da revisão de jardim botânico. 植物园园植物园植物园 Quem se lembra do jardim botânico? Vamos lá. 植物园 Ó, Z-H-I, 植 U-W-U, yuan, Y-U-A-N. Quem se lembra? Vou deixar um tempinho aqui para vocês pegarem. 植物园 é o jardim botânico, lembra? Aí a gente vai fazer uma revisão rápida aqui. 植, Z-H-I, 植 representa árvores e plantas. É aquele que representa coisa, objeto, matéria, substância, criaturas, animais. E yuan representa um jardim, tá? Então, 植物园 é o nosso jardim botânico. É o jardim botânico. Tem plantas e tem criaturas, né? O jardim botânico tem plantas e criaturas, né? Então, agora a gente vai para um outro bloquinho que também é muito conhecido, mas você talvez não se lembre. 动物园 动物园 动物 é animal. D-O-N-G, W-U, yuan,
动物园，动物园，动物é animal, animais. Animal, animais. Vou tirar esse pinho aqui. Ó, 动物园, animal, animais. Tum é estar em movimento. Lembra que é aquele ideograma que traz a ideia de movimento, de ação. E ele aqui está como uma criatura em movimento, animais, tá? Então aqui é o jardim zoológico, é o nosso jardim zoológico. Vocês já viram isso lá no Catalogando 3, se eu não me engano, acho que foi o 3. Então é o jardim zoológico. Então o nosso jardim zoológico, lembra que sempre esse olha quantas coisas ele quer dizer, né? Então ele também faz parte aqui do nosso 博物馆, que é nosso museu, tá? Então aqui é ter um vasto conhecimento de alguma coisa e aqui uma criatura, coisas, objetos, matérias e substâncias. E 博物馆 é o nosso museu, tá? Então olha que interessante, a gente fez 3 bloquinhos, eu vou até botar assim um do lado do outro, sem separar. Ó, então vamos fazer assim, vou até colorir diferente aqui. Não, vou colorir o primeiro para diferenciar. Olha só que legal. Ah, eu vou botar até por cores, assim, ó. Ó, tem um vasto conhecimento. Vou botar a cor azul. Aqui, plantas. E aqui, movimento. Vou botar outra cor aqui. Pronto, movimento. Então, vamos lá. Ó. Ah, e aqui é também Guan, que muda aqui um pouquinho, né? Guan, né? E aqui, Yuan. Eu tô botando colorido para vocês visualizarem. Para vocês visualizarem esse ó, tá vendo? Ele tá aqui, são ideogramas iguais. Ó, ele tá aqui, ideogramas iguais. Então aqui é o museu, o jardim botânico e o jardim zoológico, assim fica mais fácil de ver. Então vamos ver o sentido deles de novo. Guan, Guan, ó, de vasto conhecimento em alguma coisa, de criatura, coisa, matéria, objeto, substância, e Guan. Não precisa decorar todos esses significados, não. O que você tem que saber é que isso significa um museu, tá? E aqui, plantas, zhi, yuan, então zhi, aqui plantas, criaturas, criaturas, coisas, objetos, substâncias, e yuan, que é jardim. E aqui, Dongyuan, que é jardim zoológico. Aqui é jardim botânico, de plantas e criaturas, e aqui jardim zoológico, que é um jardim de animais. Dongwu é uma criatura em movimento. Criatura, em movimento. Tung, não, Tung, D-O-N-G, Tung, quarto tom, criatura em movimento, tá? Eu tô fazendo essa revisão porque eu tô aumentando o volume de bloquinhos, então eu tô parando e voltando atrás para a gente poder relembrar, porque são ideogramas que não são de nível iniciante, a maioria, e você vê que tem bastante traços, então é para treinar o olho, para treinar o ouvido e treinar o olho também, a reconhecer os ideogramas, tá? Por isso que eu parei aqui no museu e trouxe esses outros 2 bloquinhos para fazer uma revisão, tá bem? Agora a gente vai aprofundar aqui um pouquinho. Ah, tá aqui, Agora a gente vai aprofundar aqui um pouquinho. Eu trouxe para vocês aqui, na verdade é para finalizar, tá? Mas é para finalizar com chave de ouro, para finalizar aprofundando, tá? Eu trouxe aqui para vocês, só que como eu quis colocar essa foto bem grande, ela não vai aparecer na tela toda, mas ó, sou eu aqui. Isso foi em 2010, quando eu estive na Expo Xangai. E aí, aqui é o pavilhão, tá? É uma foto minha no pavilhão, só que não vai caber na tela toda porque eu ampliei a foto, ó.
Então sou eu, mas eu vou cortar minha cabeça aqui para mostrar só a plaquinha aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu estava diante do pavilhão China com essa plaquinha aqui. Então eu quero fazer agora, aprofundar aqui na Expo aqui, tá? Que agora é bem legal. Eu quero mostrar para vocês e quero fazer uma revisão também com vocês. Antes de eu apresentar ideogramas novos, vamos fazer uma pequena revisão aqui desses ideogramas aqui, ó. A gente está estudando Guan. Vamos lá. Olha para a imagem, tá? Eu cortei minha cabeça aqui, não liga não. A gente tem pavilhão China, pavilhão Hong Kong e pavilhão Macau. Mas esquece esse aqui por enquanto, porque eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Eu quero fazer primeiro uma revisão de Hong Kong. A gente estudou Hong Kong no catalogando número tal, depois a gente reviu ele no último catalogando. Agora a gente vai rever ele de novo. Então, pavilhão Hong Kong. Aí o que eu fiz aqui do lado? Eu ampliei o que está escrito aqui. Porque na última vez, eu mesmo com a foto grande, não estava dando para ver quem estava no celular. Então eu botei aqui do lado, ó. Então aqui é pavilhão, a gente está vendo Guan, a gente está vendo pavilhão, e agora a gente vai ver o pavilhão Hong Kong, tá? Então é o Xiangang Guan, né? Quem se lembra? Xiangang Guan. Esse é difícil até para falar, ó. Xiangang Guan. Xiang. Ó, quando a gente fala assim, é X na hora de digitar, tá? Xiang é X I A N G. Xiang, tá? Se fosse digitar com SH, seria seria esse som. Mais forte assim. Mas como é Xiang, ele é com X na hora de digitar. Então, Xiangang Guan. Xiangang Guan. Xiangang é Hong Kong. Xiangang é Hong Kong. Tá? Então é X-I-A-N-G, G-A-N-G. Um monte de G. E agora, Guan. Então, Xiangang Guan. Xiangang Guan. Xiangang Guan. Xiang, X-I-A-N-G. Xiangang Guan. Então, foi uma revisão para Hong Kong. Ó, antes de passar para baixo, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu vou especificar aqui, eu vou ampliar um pouco, eu vou aprofundar um pouco, tá? Esse xiang, ele representa fragrância, perfumado, doce, aromático. E para comida, algo que for saboroso, tá? Então, xiang, você vai ver futuramente em outros bloquinhos. Por isso que eu já estou introduzindo aqui o significado dele, porque você vai vê-lo em outros bloquinhos futuros aí, fora desse contexto de Hong Kong, tá? Então, esse xiang, ele representa saboroso se for comida, aromático, perfumado, doce, fragrância, tá? E vamos para o gang. Ele representa porta, porto, entrada, baía, tá? Então, é algo... Xiangang são ideogramas que representam porto. Aqui tem até as gotinhas de água aqui do lado, né? Representa porto, baía, entrada. E fragrância ou saboroso, tá? Então, Hong Kong tem essa origem dos ideogramas aqui, tá bem? Então, eu só quis aprofundar, por quê? Porque futuramente a gente já vai falar sobre esse aqui em outros bloquinhos que não tem nada a ver com Hong Kong. Então, eu já estou dando uma prévia aqui para você já ir pensando que Hong Kong é uma baía ou um porto saboroso, é um porto com uma fragrância muito boa, perfumado, tá? Já lembra do perfume, tá bem? E agora a gente vai para esse bloquinho aqui, ó, tá vendo? Macau Pavilion, pavilhão Macau. E eu coloquei o ideograma, o bloquinho aqui do lado para ficar maior, tá? Porque às vezes na imagem aqui fica muito pequenininho, vocês estão vendo, né?
Então, vamos lá. Macau. Macau. Esse aqui vocês já conhecem, que é porta. A gente já viu ele em Tiananmen, Guanchan. A gente já viu ele em Praça Tiananmen. Man é porta, portão, entrada, tá? Man, M-E-N. Man é porta, portão, entrada. A gente já viu esse. A novidade aqui é ao. Aomen. 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 Ao também é portão, porta, baía, enseada, entrada. Ele tem todos esses contextos, tá? Não exatamente de uma porta como esse daqui, que é uma porta. Você olha, ele é o pictograma de uma porta, né? Mas ele tem essa ideia de entrada, de uma porta de entrada, de um porto, de uma baía, de uma enseada também. E ele é a abreviação de Macau. Se você olhar só esse ideograma, você já pensa logo em Macau, tá? Então, Macau, pavilhão, pavilhão Macau. Auman, 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 Guan, tá? Auman, Guan. Então, aqui foi uma revisão de Hong Kong e aqui foi uma palavrinha nova que é Macau. Então, são lugares, de qualquer forma, a gente está estudando os lugares, né? Agora, a gente vem aqui para Zhongguo Guojia Guan. Aqui, ó, China, pavilhão, pavilhão China, tá? Então, eu tirei esse bloquinho e passei para cá, para facilitar a parte visual, tá? Então, Zhongguo, China. Todo mundo já sabe escrever China. Zhongguo, quem não souber, me avisa para eu soletrar, tá? Guojia, país, ó. Guojia, país. Guojia é país. A gente já viu isso bastante também no Passando a Limpo, né? Guan, que é o pavilhão. Então, é o pavilhão do país China. Então, na verdade, é o pavilhão da China continental, especificamente, porque Hong Kong e Macau são regiões autônomas da China. É China, mas é uma região autônoma. Então, eles fizeram pavilhões separados, um para a China continental e Hong Kong também, um pavilhão para ele, e Macau, que apesar de ficar dentro da China continental, também é uma região autônoma, tá? Então, Zhongguo Guojia Guan, Zhongguo Guojia Guan é o pavilhão da China continental, tá? Xiangang Guan é o pavilhão de Hong Kong. E Auman Guan é o pavilhão de Macau. Aí agora que a gente vem, agora para finalizar, ah não, ainda antes de finalizar, eu quero botar mais um. Shanghai, Zhongguo Guan. Shanghai, vocês lembram? Shanghai, quero ver quem consegue escrever sem eu ter que soletrar. Shanghai, Zhongguo Guan. Aqui é como se fosse o título para isso aqui. É como se fosse um título para isso aqui, para esses outros aqui. Então, é Shanghai, Zhongguo Guan. É pavilhão da China na Expo Xangai. É a forma deles resumirem a Expo Xangai. Então, é o pavilhão Guan, pavilhão Zhongguo da China. Zhongguo Guan, pavilhão da China, Shanghai, na Expo Shanghai, tá? Porque na hora que escreve esse bloquinho todo mundo sabe que está falando da Expo, não tem outra opção. Então, quando fala Shanghai, Zhongguo Guan, é o pavilhão da China na Expo Shanghai. Tinha o pavilhão do Brasil, que eu fui também, tinha vários países, né? Mas aqui eu trouxe a imagem do pavilhão da China, que foi a nossa primeira imagenzinha aqui do Catalogando, né? Shanghai, que é Xangai. Zhongguo, Guan. Shanghai, Zhongguo, China, Guan, pavilhão. Então, é pavilhão da China em Xangai. Mas aonde em Xangai? Na Expo Xangai. É assim que as pessoas falam lá. Aí agora, para finalizar mesmo, agora que a gente vai
dá o nome da Expo Shanghai, que agora, além de ser um nome muito legal de saber, também faz revisão de todos os ideogramas. Ó, de todos esses ideogramas aqui, só tem um que vocês ainda não conhecem, que eu nunca falei sobre ele em lugar nenhum, nenhuma websérie. Só quem já é meu aluno lá do programa Chinês Essencial que sabe. Aqui é o nome da Expo Xangai, 2010. Aí tem um ideograma. Ó, 2010, um ideograma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 ideogramas, tá? Quem está me acompanhando há mais tempo vai ver que tem um desses ideogramas aqui. Aí pode falar pelo número. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou numerando os ideogramas agora. Vamos começar então aqui, ó. Nian é o ano, então ano 2010, né? Shanghai é Xangai. Esse aqui é Shan, é para cima. Tem vários significados também, mas é para cima, superior. Hai é oceano, né? Então Shanghai é Xangai. Agora aqui, a gente tem 3 ideogramas formando um único bloquinho aqui. Vamos ver um por um aqui. Mundo, mundo, bo, que é ter vasto conhecimento em alguma coisa, né? Ter vasto conhecimento. E hui, que é uma reunião e conferência. Aí a gente vai juntando os bloquinhos. Vamos lá. Shibo hui. Shibo hui. É a Expo Xangai, a Expo Mundial. É assim, é a exposição mundial. Então, esse bloquinho, ele traz a ideia de exposição mundial, ou seja, a Expo Xangai de 2010. Nesse caso aqui, né? Por quê? Porque a gente está falando de Xangai, tá? Então, Shibo Hui. Shibo Hui. É a Expo Xangai. Lembrando que Shi é mundo, Bo é ter vasto conhecimento em alguma coisa, e Hui é uma reunião, uma conferência, tá? Olha que legal. Então, esses 3 ideogramas juntos, ficou o nome da Expo. Então, se você quiser falar Expo em chinês, você pode falar Shibo Hui. É a Expo, tá? Que é a exposição mundial. É uma conferência, uma reunião de vasto conhecimento do mundo, né? É a Expo exposição mundial. Da onde? De Xangai. Todo ano é em um país diferente. Nesse ano, 2010, foi em Xangai. Tá? Então, Shibo Hui é a Expo. Zhongguo, China. Zhongguo, vocês já conhecem, China. Guan é o pavilhão. Então, esse é o nome completo. É o pavilhão China da Expo Xangai de 2010. Olha que legal isso. Agora a gente vai. 2010 Nian, 2010 Nian, Shanghai, Shanghai, Shibo Hui, entrou 2 Bs, peraí, Shibo Hui, Shibo Hui. Tô botando em bloquinhos separados, depois a gente junta. Shibo Hui. Zhongguo Guan, Zhongguo Guan. Então, ficou 2010 Nian, Shanghai, Shibo Hui, Zhongguo Guan,